Fala pessoal, aqui é o Thales mais uma vez do canal Estudante de Concurso, com mais uma questãozinha para nós. Peço que antes de mais nada você pause e tente resolver sozinho. Feita a pausa, simbora para a questão. Leia a descrição abaixo e assinale a alternativa que preencha a lacuna correta. Aí, primeira lacuna. É o processo de encapsular um tipo de dentro de outro desse aqui, para facilitar algum tipo de vantagem no transporte. Este processo é denominado tunelamento. Tunelamento é o processo de encapsular um tipo de pacote dentro de outro pacote para facilitar algum tipo de vantagem no transporte. Para que eu possa falar de que é ou não esse item ou excluir, eu preciso explicar o que é o tunelamento. Tem algumas redes, você tem aqui a rede 1. Gosto de representar a rede por uma elipse ou alguma coisa nesse sentido. A rede 1 com seus vários dispositivos. Aí tem a rede 2. Para que a rede 2 com seus respectivos dispositivos. Para que uma informação saia da rede 1 e chegue à rede 2, tem todos os conjuntos de protocolos, toda aquela parte do protocolo OSI ou do modelo OSI ou do modelo TCP/IP, né? Mas o que acontece? Nas suas limitações, algumas vezes, na parte de transportar da rede 1 para a rede 2, isso só é possível por meio de tunelamento, que é uma estratégia na qual pega uma ponta da rede, pega a outra ponta da rede e transmite os dados de uma ponta a outra. Cria-se um canal ali entre eles. Aí este canal vou falar assim. Esta estratégia de tunelamento, ela pode ser usada quando, não sei se você vai lembrar do protocolo NAT. Ele vai pegar um IP privado e vai fazer uma modificação para que esse IP privado fique com cara de IP público. E assim acesse a rede. Acesse a web, melhor falando. Tá certo? Beleza. Como cada dispositivo tem ali o seu IP, esse IP, vou chamar de IP privado, ele vai estar interno ao IP público. Dentro do IP público vai estar toda a parte de código ali que faz lembrar ao IP privado. Aí vai lá e o IP privado, agora IP público, que antes era IP privado, consegue seguir um caminho e chegar na rede 2. Esse processo de eu ter um IP e dentro desse IP público ter outro IP privado, tem uma figura que vai representar, que você vai entender muito bem. É algo bem parecido que acontece com uma carta. A carta tem lá todas as suas escrituras. A carta é o IP privado. Aí o tunelamento é a estratégia de você pegar essa carta, colocar essa carta dentro de um envelope. Agora que está dentro do envelope, não é qualquer pessoa que vai conseguir ler a carta. E melhor ainda, é preciso ter o envelope para que seja possível
a carta ser enviada para o outro destino. Caso contrário, a carta por si só, com as suas informações, não seria possível enviá-la. Da mesma forma, o IP privado, ele por si só não seria possível enviar. É necessário haver uma estratégia de encapsulamento, ou seja, pegar o IP privado e encapsular no IP público para que eu consiga fazer o processo de enviar da mensagem. Esse procedimento de aproveitar um caminho para enviar, de criar ali um caminho, de encapsular os dados para que eu envie para o outro, é o que se chama de tunelamento. Em termos práticos, isso aqui é utilizado quando essa estratégia de tunelamento é utilizado tanto quando eu estou nessa ideia de protocolo NAT, é utilizado também para permitir acesso a um firewall, uma vez que aquele caminho, aquele IP criado, aquele processo de tunelamento, o firewall vai permitir passar a carta, mas não permitiria passar o conteúdo. Aí você quer passar o conteúdo, mas o firewall não deixa. Aí você vai lá e coloca ele dentro de uma carta. Então, essa carta seria o processo de tunelamento. Você poderia usar, como eu falei, para o protocolo NAT, tanto para o firewall. Você também poderia usar, caso só possa ser utilizado para o transporte, o meio IPv4. Aí a mensagem, a carta que você está enviando, os dados que você está enviando, está em IPv6. Então você tem que pegar esse IPv6, fazer o encapsulamento dele para que possa ser enviado pela rede por meio de endereço IPv4, de uma rede para outra, e dessa forma vai decodificar. Quando chegar no outro destino, no computador, agora já chegou a mensagem lá, não precisa mais se preocupar com o envio. O outro computador ele vai decodificar esse IPv4 e vai receber a mensagem IPv6. Já o computador ele está preparado para receber IPv6, mas o caminho não estava preparado para traduzir o IPv6. Então é outra forma, IPv4 para IPv6, como uma forma de garantir a comunicação, e para VPNs. O processo de VPN é justamente isso que a gente estava falando do firewall. É uma ideia bem parecida, no qual quem está com a VPN é um processo. O VPN por si só ele é um processo bem que vai utilizar uma boa parte dessa estratégia que a gente estava comentando aqui do firewall, aonde vai criar ali um caminho. Como a gente estava aqui na figura, vai criar ali o caminho. Só que quando a gente está falando de VPN, Virtual Private Network, ou seja, uma rede privada virtual, ela vai ter lá suas características, que é o quê? Criptografia, não é somente o criar do canal. Caso alguém intercepte a mensagem, ainda assim, apesar de estar dentro desse túnel, a mensagem, caso seja criptografia, ou criptografada, pronto. A mensagem vai estar criptografada. Ali ela vai ter a garantia da integridade. Afinal, garante que ninguém alterou os dados no caminho. Afinal, tem ali uma rede virtual, foi criada ali. E caso seja alterado, vai ter toda a parte de hash, enfim. A VPN garante a integridade. Não acho que vale a pena discorrer mais agora sobre o hash. Ela vai ter a confirmação, porque você tem acesso ali. Só quem tem acesso àquela rede privada virtual é você. Então ela vai garantir a autenticação. E tem um processo chamado handshake, que é
que são as chaves. Caso, que é o que? Vou escrever primeiro. Hand, de mão, aperto de mão. Que é um processo de combinação. Vai ter o servidor. O servidor vai cobrar uma chave do cliente. Isso aqui é o handshake, é como se fosse aperto de mão. Vai ter o servidor. Ele vai cobrar uma chave do cliente. Aí quando o cliente entrega ao servidor a chave, o código, o algoritmo, aí o servidor entende que é realmente o cliente, não outra pessoa se fazendo, e assim fica confortável em enviar a informação. Então, pessoal, depois de explicar tudo isso, acho que a gente pode voltar para a questão e ver com calma. Quando fala, é o processo de encapsular. Palavra-chave quando a gente está falando de tunelamento, encapsulamento. É o processo de encapsular um tipo de pacote. É exatamente. Item A. É isso que ele faz, é exatamente a definição. Aí quando a gente está falando de multiprocessamento, a título de lembrete, aproveitando aqui a questão, característica do multiprocessamento: vários ou vários processadores ou várias CPUs. Como funciona a arquitetura? Como tem várias CPUs, maior ou igual a 2 CPUs, pronto. Aí nós vamos ter a possibilidade de ser assimétrica, onde tem uma AMP, onde tem uma CPU que manda, que coordena, e as outras CPUs vão executando. É uma relação de mestre e slaver. Assimétrica, onde as CPUs são diferentes. Tem várias CPUs, mas elas são diferentes e têm propósitos diferentes, cada um agindo ali conforme uma função especificada. E tem a simétrica. A de assimétrica, M de multi e o P de processador, do inglês. Assimétrico, multiprocessador, e o S de simétrico, multiprocessador. Enfim, já nesse caso aqui, do simétrico, deixar assim, diferentes CPUs. Já na simétrica são com as CPUs iguais, no sentido de terem ali as capacidades semelhantes, executarem ali o mesmo serviço. Outra característica do multiprocessamento é como fosse várias pessoas ali subordinadas ou na mesma missão, e tem uma missão específica para fazer. Então cada pessoa pode atacar uma missão, vários processadores sendo representados pela pessoa e atacando a mesma missão, atacando ali o mesmo processo, a fim de ou otimizar, colocar um throughput melhor, ou a fim de, melhor que eu falo, no sentido de garantir maior eficácia, maior eficiência, ou a fim de garantir outro output maior, ou a fim de garantir que mais celeridade num conjunto de todo, no sentido de executar várias missões ao mesmo tempo. E aí quando pergunta, multiprocessamento, é o processo de encapsular? Poxa, não tem nada a ver encapsular com multiprocessamento. Tampouco rede. Rede é o conjunto ali de nós, nada a ver. Aí time sharing, o compartilhar do tempo, é o processo em que o sistema operacional, tem lá o sistema operacional, aí o sistema operacional é o responsável por
gerenciar, né, o uso da CPU. Dito isso, ele vai dar uma unidade quantizada de tempo, ele vai dar um quanto, ele vai dar, por exemplo, 10 milissegundos para o processo A. Vai usar a CPU, né? O sistema operacional vai usar a CPU para que a CPU dedique 10 milissegundos para o processo A. Assim que terminar o processo A, ela dedica de novo 10 milissegundos para o processo B. Aí só para efeito de repetição e fixar mais, aí ela dedica mais 10 milissegundos para o processo C. Se 1 segundo para nós é rápido, na nossa limitação visual e sensitiva, 10 segundos de intervalo para um processo para outro processo é algo extremamente rápido, de modo a sequer ser percebido pelos nossos olhos. E isso é um quanto aí de 10 segundos, poderia ser menor ainda, usando a estratégia do round robin, que é justamente tempo específico. Aí tem várias arquiteturas possíveis. Enfim, o time sharing é justamente esse processo, onde a CPU é limitada, ela não trabalha com multiprocessamento, é apenas uma, ou até pode, na verdade. Enfim, onde o sistema operacional, que pode trabalhar com uma CPU ou com várias, mas enfim, ele dedica fatias de tempo para executar processos, e esse tempo vai, ao terminar 10 milissegundos, o processo A fica ali em espera, aí vem depois o processo B executado, aí depois vai, assim fica indo, até voltar para o processo A, até que a atividade seja concluída. Aí justamente, entendido que é esse compartilhamento de tempo, aí a gente vai lá e vê. O time sharing é o processo de encapsular? Não, é o processo de dedicar pequenos intervalos de tempo. Aí pergunta, de encapsular um tipo de arquivo? Não tem nada a ver. Arquivo poderia até ter se eu forçar muito a barra, mas no geral não tem nada a ver mesmo. Processamento offline é o processo de encapsular um tipo de criptografia? Não, o processo offline é o processo que acontece no computador sem estar conectado à web. E criptografia é um sistema é uma medida de segurança. Então, até aqui, criptografia dentro de outro criptografia não faz sentido. Então, se você não conseguisse pela estratégia do tunelamento, por eliminação daria certo. De toda forma, eu acho essa questão bastante proveitosa, pois serve para revisar tanto o multiprocessamento, quanto o time sharing, quanto a ideia do tunelamento, como ele funciona. É isso, pessoal. Deixo agora com vocês a aula, caso tenha entendido caso tenha aprendido alguma coisa, que se essa aula tiver incrementado, melhorado o seu conhecimento, peço que curta, comenta, compartilhe e simbora rumo à aprovação. De palavra de motivação ou de inspiração, deixo a vocês. Confiem no processo, não esqueçam quem é o general que está com vocês. Ele, sendo vocês fiel a ele vai ser fiel com vocês. Então, tendes calma, confie no processo, não desista, haja com fidelidade e rumo à aprovação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou!